Olá, somos do canal Expondo o Evangelho. Estamos com o patrocínio da Igreja Cristão Novo de Deus, que fica na cidade de Guarulhos. Estamos começando no YouTube e precisamos da sua ajuda para levar o verdadeiro Evangelho. Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, amém? Para que seja levado a palavra de Deus. Deus abençoe. Tiago, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 24. 10 versículos nós vamos ler. Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Diga glória a Deus. E para que nós venhamos entender por que Tiago está falando esses 10 versículos maravilhosos que nós acabamos de ler, eu vou fazer um resumo do capítulo de número 2 para que nós venhamos entender. Marque aí na sua Bíblia Tiago, capítulo de número 2, para que você venha chegar na tua casa e venha continuar lendo e entendendo aquilo que o Senhor quer falar contigo e comigo essa noite, amém? Quando eu estava estudando essa palavra, como Deus falou no meu coração, e Deus disse: se vier 2 pessoas ao teu encontro, uma bem vestida e uma mal vestida, cheirando até mal, e você que tiver que abraçar uma das 2 pessoas, qual que você vai abraçar primeiro? Claro que eu vou abraçar aquele que está mais bem vestido, cheiroso, para depois abraçar aquele que está mais humilde, menosprezado. E aí Tiago continua dizendo: vós como igreja não podemos fazer isso, acepções de pessoas, não podemos olhar dessa forma, olhar somente a forma de se vestir, olhar da forma que a pessoa está. Nessa época aqui, a pessoa que andava com um anel de ouro na mão, bem vestido, era uma pessoa próspera. O Senhor deixou uma lei maravilhosa para nós: amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas aquele que não ama o teu próximo como a ti mesmo, não adianta falar que guarda a lei do Senhor, porque se nós tropeçarmos em uma só da lei,
transgredimos todas as outras. E como nós no dia de hoje estamos escolhendo algumas leis que queremos servir, queremos seguir. Alguns respeita a tua esposa, não adultera, mas mata pessoas. Pessoas dizem que verdadeiramente servem ao Senhor de todo o seu coração, mas sabe que nem ele mesmo crê nesse Deus maravilhoso. E Tiago aqui está alertando a igreja: não seja um mau juiz, não faça discriminações de pessoas. Você é um servo do Senhor Jesus, e Jesus, ele não faz acepções de pessoas algumas. Vós creis que existe só um Deus? Fazei bem isso. Mas não somente nós cremos nisso, até potestades e principados também creem e estremecem ao ouvir falar desse Deus poderoso. Você tem fé, irmãos? Tem fé? Mas que aproveito iremos levar se alguém dizer que tem fé, mas não tem obra, ou que tem obra, mas não tem fé? Mas ela não pode ser uma fé que vai atrapalhar as nossas obras. Obras essas que nós devemos confessar que nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer uma obra boa. Mas por servirmos a um Deus bom, a um Deus maravilhoso, automaticamente as nossas obras também serão boas. E aqui Tiago está dizendo isso. É necessário que nós venhamos ter a fé e boas obras. Eu tenho muita fé que eu estou no caminho certo. Eu tenho muita fé que eu estou caminhando para a salvação. Eu tenho tanta fé que eu não tenho mais nem medo da morte. E tudo isso eu não devo ter mesmo. Mas só que quando diz de pecado, aí eu tenho que parar e analisar se essa fé está sendo tão grande que a chegar a um ponto que os meus pecados, através da minha fé, eu imagino, no meu pensamento, que não vai atrapalhar nem nada a minha caminhada com Cristo. Me fale da sua fé, o tamanho da tua fé. Me mostre as tuas obras através da tua fé. A tua fé é maior que as tuas obras, ou as tuas obras são maiores que a tua fé? Quem é maior mesmo é o Deus a qual nós servimos. Esse é maior na minha e na tua vida, maior que a minha fé, maior que as minhas obras, maior que meus pecados, maior que meus erros, maior que tudo na minha e na tua vida. Às vezes achamos que a nossa fé está maravilhosa, inabalável. Às vezes olhamos e dizemos: as nossas obras também estão sendo bens, estão sendo bênção, estão sendo maravilhosas. E aí, por nós olharmos para a fé, olharmos para as obras, esquecemos os pecados, esquecemos os erros, esquecemos a falta de compromisso com Deus, e aí vai. Tem obra? Glórias a Deus por isso. Tem fé? Glórias a Deus por isso, porque Ele permite que você venha até a casa dEle. E a fé vem através do que? Do ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus, a voz de Deus. Mas quando eu paro para estudar, pedir sabedoria para Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, eu venho entender que eu não conheço nada ainda desse Deus. Eu olho para o meu filho que tem 1 ano e meio, pequenininho, e digo: sou eu esse fazendo a obra do Senhor, o menor da casa dele, o mais pequeno, que tem muito ainda que aprender, tem muito ainda para crescer. Você tem fé? Glória a Deus por isso. Você tem obra? Glória a Deus por isso. Tem pecado? Peça misericórdia a Deus por isso.
Não acha que esse pecado que eu e você estamos cometendo dia após dia, semanas após semana, mês após mês, a qual Deus ainda não deu a sentença ainda sobre mim, sobre você? Peça misericórdia para Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Façai o bem todo o tempo, irmãos.